Parabéns! Você passou para uma vaga de universidade ou então para uma vaga de concurso público. Mas o que vem depois do aprovado? Bom, para quem é negro, existe a legislação que garante a reserva de vagas. Só que depois ainda tem uma etapa que é a banca de heteroidentificação. Mas qual será a atual realidade no Brasil hoje? Quantas instituições já aderiram à heteroidentificação? Será que é a maioria? Você está ouvindo mais um episódio da série de podcasts A Raça que os Olhos Veem. Eu sou Keila Ariadne. E eu sou Rodrigo Ednilson de Jesus. E para responder essas questões estão conosco aqui Tiago Eliodoro Nascimento e Natália Collen. Tiago é antropólogo e acabou de concluir o pós-doutorado na USP estudando os processos de implementação de bancas de heteroidentificação. Natália é doutora e mestre em educação pela UFMG e professora na Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Então, vou começar com o Tiago. Tiago, você pode contar para a gente como que está o cenário de implementação de bancas de heteroidentificação nas universidades brasileiras, pelo que você tem estudado? Olá, Keila. Olá, Rodrigo. Olá, Natália. É um prazer estar aqui nesse capítulo também, poder dividir um pouco da pesquisa que eu fiz. Então, o atual cenário, todas as universidades e institutos federais possuem comissões de heteroidentificação racial, né? Entretanto, o cenário que a gente vê é de muita variação de modelo, né? Não há uma padronização. Apesar da gente ter algumas normativas que indicam alguns caminhos, o cenário atual indica uma variação de modelo bastante significativa. Inclusive, essa foi uma das questões que eu pesquisei no pós-doc. E conta um pouquinho para a gente como que foi a sua entrada nesse pós-doc e o que você desenvolveu nele efetivamente. Acho que é legal falar primeiro que eu entrei para o edital para pesquisadores negros da USP, né? Voltado somente para doutores e doutoras negras em 2023. E o meu objetivo, já continuando pesquisas que eu vinha fazendo no doutorado, né? Uma reflexão um pouco menor, mas eu queria desenvolver lá um pouco mais, eu resolvi pensar sobre essas variações. Por que está variando tanto? Por que um lugar decidiu fazer entrevista com os candidatos e outro considerar somente o fenótipo? Por que um lugar define aceitar documentos como certidão de nascimento e outro não, né? E o motivo, inclusive político, é pensar também os problemas que alguns modelos colocam na efetividade da política, né? Eu entendo, da minha perspectiva, que o fenótipo é um princípio inegociável. Então, para mim, era importante entender por que algumas universidades negociam utilizar esse critério ou combinam o critério do fenótipo com outras coisas e por que não. É muito interessante. Daqui a pouco nós queremos te ouvir assim, algumas avaliações críticas sobre esse processo e, de repente, até algumas sugestões. Mas, antes disso, eu queria compartilhar uma reflexão, porque atualmente existe uma grande expectativa, seja de coordenadores ou de membros de bancas de heteroidentificação, da criação de normativas que regulamente os procedimentos no âmbito nacional, né? Nos últimos meses, nós temos acompanhado aí a publicação de diferentes instruções normativas, né? No âmbito do CNJ, MGI, nos Ministérios da Igualdade Racial, MGI. E como você percebe a recepção dessas instituições a essas normativas e os principais desafios? Então, pelo que eu vi na pesquisa, a recepção das normativas depende também da estrutura institucional que cada universidade tem para poder realizar o procedimento de heteroidentificação. E pelo que eu percebi, as universidades que dedicam servidores, algumas têm até uma pró-reitoria, ou secretarias dedicadas à heteroidentificação, elas tendem a dialogar mais com as normativas, né? E por isso fazerem procedimentos mais coerentes com o que elas estão dizendo, que é o fenótipo como critério, que é não aceitar documentos pretéritos, não realizar por foto,
fazer por videoconferência somente se for impossível fazer presencialmente. Então, e nos lugares em que eu percebo, isso acontece muito ainda, que são, as bancas são mais, na falta de uma palavra melhor, improvisadas, né? Assim, uma delas que eu vi, por exemplo, os servidores são... existe uma presidenta em que ela convida alguns colegas de maneira direta para realizar as bancas no momento que é necessário. Não tem um curso de formação, ela também não é uma especialista em relações étnico-raciais. Então, quando o contexto é assim, mais improvisado, o diálogo com as normativas é muito mais distante. E eu percebi que não há uma preocupação em seguir à risca. Há uma interpretação mais livre, inclusive, quando se fala das normativas. E aí a tendência é formar um procedimento que torna a política, no meu modo de ver, menos efetiva, de atingir o público-alvo que deveria. Agora a gente vai trazer a Natália para esse bate-papo, né, Natália? A Natália acabou de defender a tese de doutorado. Então, eu quero saber um pouco mais. Divide aqui com a gente o que você apresentou, quais são seus estudos, Natália. Ei, gente, é um prazer estar aqui. Agradeço Keila, Rodrigo, Thiago também, né, por estar dividindo essa mesa. Então, eu defendi a tese na Faculdade de Educação da UFMG e o título da tese é Pardo é Negro? Disputas e dilemas em torno da autodeclaração de pessoas pardas no contexto de ações afirmativas no Brasil. Nessa tese eu discuto um pouco sobre as motivações, né, assim, que pessoas que se declaram pardas trazem para essa identificação racial e discuto um pouco de onde, né, assim, surge o debate sobre raça no Brasil, né, assim, o que mobiliza, né, assim, essa autodeclaração e as diferentes motivações, né, assim, que as pessoas vão construindo em torno dessa identificação racial e discuto um pouco de como que essa perspectiva atravessa aí o contexto de política de ação afirmativa no Brasil. Exatamente o que eu quero te perguntar. Porque a gente ouve muito, né, falar da grande dificuldade da definição do público da política de ação afirmativa. Então, de onde que você avalia que vem essa dificuldade? Então, na pesquisa, eu discuti um pouco, assim, né, que a nossa construção de identidade nacional, né, que parte da ideia de um povo mestiço, isso atravessa muito a construção de identidade individual, né? A gente tem uma identidade coletiva como uma nação mestiça, e isso atravessa muito as representações sobre quem é o pardo, né, quem é o negro no Brasil. E, para além disso, a gente também se depara com pessoas que não são lidas socialmente como negras, né, mas que se identificam, assim, também por uma construção de uma idealização da brancura, né? Tendo em vista que o Brasil é um país mestiço, as pessoas alegam que, por não serem tão brancas assim, elas então não se veem como brancas e se declaram pardas. Além de outros atravessamentos, como classe social, trajetória escolar, né? Pessoas vindas de famílias interraciais. Então, tem muitos elementos aí que atravessam essa construção identitária. Deixa eu aproveitar, então, e lhe perguntar para você compartilhar um pouquinho. Eu sei que sua tese ainda não está disponível, vai ficar disponível muito em breve, mas quais são as principais conclusões da sua tese e como que ela dialoga com essa temática das bancas de heteroidentificação? Tá, bom, então na tese, assim, o que eu concluí é que existem sujeitos que se declaram como pardos no Brasil, mas que não necessariamente são as pessoas negras, né, que são o público da política de ação afirmativa. Então, o que a gente entendeu é que a categoria pardo, ela mobiliza identificações muito variadas, de experiências muito variadas, o que traz um impasse para a política, né? Então, a gente vai ter grupo de pessoas que não são lidas como público da política afirmativa e que vão, então, recorrer a essa vaga e essa política de ação afirmativa. Então, o que eu discuti lá é que o próprio contexto da política de ação afirmativa, do contexto de acesso a direitos da população negra, ele, de alguma forma, tensiona as identificações raciais no Brasil, né? Possibilitando que os diferentes grupos raciais, brancos, pardos e pretos, se mobilizem em torno de responder essa pergunta, né? Quem é o sujeito público da ação afirmativa? Então, eu acho que esse contexto todo, ele vai se articular com a banca de heteroidentificação, porque a banca vai discutir exatamente isso, né? Ela vai fazer a leitura do fenótipo negro e a banca de heteroidentificação, ela é o que, de alguma forma, tem produzido também as contestações destas autodeclarações raciais, né? Então, o Thiago, que estudou, né, que estuda ainda, né, Thiago, já
concluiu a tese, mas ainda posso falar que ainda estuda, né, o processo de heteroidentificação. Com base nisso que a Natália compartilhou aqui com a gente, como é que você avalia que os processos de formação dessas bancas, eles têm enfrentado esse desafio aí, né, de definir o público? Acho que o desafio de definir o público-alvo da política passa pela existência dos próprios cursos de formação. Como eu percebi, há um contexto ainda de muita variação no modo de organizar, de fazer as bancas em si, mas também de organizar o lugar dela dentro da universidade, né? E aí percebi que em alguns lugares nem mesmo o curso de formação existe. E o curso é muito importante, como a gente falou no capítulo anterior, porque é ele que pega essa capacidade de heteroidentificar que a gente tem no cotidiano, que é o princípio da heteroidentificação, mas conjuga com toda a reflexão sobre mestiçagem, com a reflexão sobre como que o racismo funciona, sobre branquitude idealizada, né, para poder não confundir público-alvo da política com não branco. Então, acho que um ponto importante de marcar, eu acho que é a importância de ter os cursos de formação, de que os membros das bancas passem e que o curso de formação tenha esse conteúdo, né? Um debate crítico sobre mestiçagem, um debate sobre o funcionamento do racismo, o racismo de marca, como o fenótipo é um critério, um princípio importante, e sobre branquitude idealizada, que eu acho que esse tema que a Natália traz talvez seja dos mais significativos para o debate atual, assim. Eu acho que vocês estão muito, né, envolvidos no tema e aí para vocês é muito natural. Mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho, acho que os dois trazer um pouquinho desse ponto de vista, talvez Natália, sobre esse conceito, né, da branquitude idealizada, o que significa isso, né? Trazer uns exemplos, né, para quem está nos acompanhando aqui entender melhor. Tá. Então, na minha pesquisa, eu conversei com um grupo de pessoas que se declaram pardas, né? Mas que a gente as heteroidentificou como um processo metodológico como pessoas brancas. Então, a gente as leu racialmente como pessoas brancas e a gente entendeu, assim, que existe, então, no campo de declaração como pardos, pessoas que não se veem tão brancas assim, né? Então, durante as entrevistas, as pessoas trazem muitos exemplos do porquê que elas se viam como menos brancas, né? Então, passam por falas como: eu não era tão branca assim, o meu cabelo não era tão liso, a minha pele não era tão clara, na escola em que eu estudei, eu era a única pessoa que era vista como menos branca, né? Então, a gente construiu a ideia de que a idealização da branquitude, ou da brancura nesse caso, né, que tem a ver mais com traço fenotípico, passa por uma idealização de quem é o sujeito branco, né? E essa idealização se aproxima do sujeito branco europeu, né? Então, quanto mais branco, melhor, aí nesse caso. Então, sempre que as pessoas se viam distanciadas desse ideal do branco, elas se identificavam como pardas. Então, a gente entende que esse grupo se identifica como pardo não porque se lê como negro, mas porque se afasta do grupo de brancos do ponto de vista da identificação do corpo mesmo. Porque eles não se veem tão brancos assim. Exato. Mas aí, no caso da heteroidentificação, a leitura é outra, né? Exato. Esse como leitor da tese da Natália, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é como é importante pensar essa complexidade classificatória da sociedade brasileira e que outras pessoas vão se posicionar para além desse binômio negros e brancos, e isso pode fazer emergir uma outra categoria racial, mas isso não é o assunto, a preocupação imediata das bancas de heteroidentificação. Então, o próprio processo formativo das bancas tem que dar conta de pensar isso, como a mestiçagem não elimina a racialização dos corpos, o racismo continua se efetivando num contexto de miscigenação, e como a emergência dos 175 modos de se autonomear, né, não impede que eu consiga identificar os sujeitos que são públicos da ação afirmativa, né? Então, fazer processos formativos é importante também para os membros das comissões terem ciência dessa complexidade, mas terem clareza do seu objetivo nas bancas de heteroidentificação. Eu vou abrir aqui um parênteses, porque o Tiago, ele tem aí uma listinha
com uma série de nomenclaturas, né, de nomes. Abre seu livro aí, procura, que eu sei que você tem aí, você vai encontrar, e lê alguns. E aí você já pode emendar explicando a origem dessa diversidade, né? Eu estou aqui com o resultado da pesquisa PNAD de 1976, que é uma pesquisa sempre mobilizada por quem deseja provar ou argumentar que no Brasil não dá para saber quem é negro. Né? O argumento é que que essa pesquisa encontrou mais de 136 termos. Né? A gente vai encontrar acastanhada, alva, azul marinho, branca, jambo, lourinha, quase negra, queimada, sarará. Acho que a primeira coisa a dizer sobre essa pesquisa aqui é que essa interpretação de que ela serve para provar que não tem como definir quem é negro no Brasil é que a leitura dela é enviesada. Né? Dos 136 termos que apareceu nessa pesquisa, primeiro, deixa eu explicar, né? Essa pesquisa foi o seguinte, foram na casa das pessoas e ao invés de apresentar para ela 5 categorias, perguntaram para ela livremente qual a sua raça, cor. E aí elas responderam. E por isso apareceram tantos termos variados assim. Né? O ponto importante que pouca gente fala, né, é que dessas 136 categorias, 95% das respostas se concentram em 7 categorias apenas. E dessas 7, estão as 5 categorias usadas pelo censo, né? Que é preto, pardo, branca, indígena e amarela. Então, assim, a população brasileira se identifica, sim, com essas 5 categorias e nós temos, sim, um grau de consistência, né? De identificação, de identidade racial e de identificação racial também. Bastante consistente, né, para repetir. Importante dizer que esse 176 é, então, 3% do total geral de respostas, né? O que não é a maioria, mas mais residual, né? Só para citar mais uma coisa, desses vários 136 termos, vários foram citados uma vez, 2 vezes. Sim, sabe? já foi considerado como e foram mais de 88 mil pessoas entrevistadas. Não. E aí, né, para usar um termo um pouco mais forte, há uma leitura, por vezes, desonesta dessa pesquisa para usar ela para dizer que não dá para saber quem é negro. Exatamente. Gente, o Tiago e o Rodrigo, eles escreveram um livro, A Raça que os Olhos Veem. E aí eu quero saber como que isso é tratado no livro. Né? Como que ferramentas que vocês recorrem para dar conta de transportar tudo isso para quem está lendo e para conseguir fazer com que a pessoa tenha ali uma noção, que ela entenda, porque uma coisa é a gente falar, né? A gente está aqui falando de como eu leio o outro, como o outro me lê. Mas como é que funciona isso na prática? Como é que vocês abordaram isso no livro? Nós usamos no livro, né, na segunda parte do livro, nós reproduzimos um exercício que nós fazemos no processo formativo das bancas. Né? Nós disponibilizamos primeiro 8 imagens, né? Vou mostrar aqui, embora de longe, mas as pessoas quando comprar o livro vão poder perceber, né? Nós perguntamos no primeiro exercício, antes de começar a formação, em qual raça, cor que você classifica essas pessoas, dando 5 possibilidades: preto, pardo, branco, amarelo e indígena. Embora houvesse divergências, houve também definições de maioria, convergências em alguns casos, sobretudo nos pretos e nos brancos. Alguma dúvida entre os pardos. No final do curso, depois de falar sobre mestiçagem, sobre história de racialização, nós repetimos o exercício perguntando apenas: você lê essa pessoa como público da política de ação afirmativa? Sim ou não? Usando as mesmas fotos. E o grau de convergência foi muito maior. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente mobiliza o imaginário que as pessoas já têm sobre raça, mas a gente filtra, a gente padroniza a partir da formação e a gente garante o que a gente mencionou num outro episódio de consenso intersubjetivo. Olha, quem não viu, quem não ouviu, não viu o último episódio, pode procurar no YouTube, no tocador da sua preferência e acompanhar essa discussão aqui, tá? Bom, gente,
eu queria que a Natália falasse um pouco mais assim, sobre a tese dela, né? Como que você percebe essa toda diversidade, né? Você trouxe aqui pra gente a questão do conceito, da branquitude. Como que isso funciona quando a pessoa ela passa pelo processo e é indeferida? Como é que você avalia isso? Então, na pesquisa, a gente não conversou com pessoas que passaram pela banca de heteroidentificação racial, porque a gente queria entender as mobilizações, assim, tanto subjetivas quanto sociais para essa identificação, que não tivesse ali no campo da disputa de uma vaga, né? Sim, porque a gente entendeu que isso poderia influenciar muito nas respostas, e a gente queria chegar ao máximo possível, assim, em uma construção mesmo, né, que seja psicossocial aí dessa identificação racial, que passasse pelas experiências de vida. Então, nenhuma das entrevistadas que a gente conversou passaram pela banca de heteroidentificação, porque apesar de se nomearem pardas, elas não se reconheciam como negras, que também é uma coisa interessante, né? Então, existe ali uma disputa em torno da categoria pardo que a gente discutiu muito assim na tese, né, que está colocada no Brasil hoje por conta do contexto Sim. da ação afirmativa, mas que existia nesse contexto uma identificação como pardo que colocava o pardo como uma categoria independente, né, da categoria do grupo de pessoas negras, que é um discurso que está muito em alta hoje nas redes sociais, né, e que de alguma forma vai ser uma construção despolitizada, né, dessa identificação racial. Mas eu tive a experiência de participar de bancas de heteroidentificação na UFMG, né? E muitas pessoas que vão para as bancas, eu acho que existe ali as pessoas que são fraudadoras, né? Que fazem uso indevido, intencional da política, mas existem também as pessoas que não se pensaram racialmente, né? Porque a gente também não discute raça nos contextos escolares, então existe uma ausência de letramento racial muito grande. E a gente não discute raça especialmente quando a gente fala das pessoas brancas, né? A gente acha que raça está no outro, está no negro. Então, acho que trazer a branquitude para essa conversa é fundamental, né? Porque isso também é sobre os brancos. Rodrigo, você quer completar alguma coisa? Você que leu toda a tese? Na verdade, fico pensando isso, assim, a gente começa esse debate lá em 2015, 2017, com as denúncias de fraudes, e é importante dizer que fraude é um tipo penal que pressupõe má-fé. Então, ela exige de quem denuncia a prova da má-fé, o ônus da prova, né? E isso é muito complexo, a menos que a pessoa admita que está querendo fraudar. Então, a gente tem trabalhado, né, na UFMG, nesses 2 livros estão discutidos, com a ideia de uso indevido das cotas. Então, mesmo quando não há má-fé, se há o desvio de finalidade, há necessidade de agir para corrigir a finalidade da política. Então, a gente sempre diz lá para os candidatos, olha, a gente não está aqui dizendo que você está fraudando ou não, não é isso que importa, e não é papel dos membros da banca descobrir se a pessoa está fraudando ou não. Até porque se a banca faz o trabalho dela correto, impede que uma pessoa que não é lida como negra não entre, não há fraude. Não existe, então, tentativa de fraude na medida que o uso indevido é barrado. Então, o papel da banca não é nem impedir que um fraudador entre. O papel do membro da banca é garantir que o sujeito da política tome posse do seu direito. O que você acha disso tudo, Tiago? Como é que está sendo o processo aí de formação, né, dos membros das bancas? O que você tem percebido que talvez sejam as grandes dificuldades? Porque eu imagino que eles também tenham dúvidas e inseguranças e como eles estão sendo preparados? Então, acho que uma das dificuldades, eu acho que são essa questão mesmo dos gestores que, por vezes, não são nem especialistas no debate sobre relações étnico-raciais e nem mesmo sobre heteroidentificação. E aí aqui não há, às vezes, uma crítica ao gestor em si, porque é isso, né? As demandas das fraudes, entre aspas, diante do que a gente conversou aqui, elas chegaram, né? 2017, 18, 19, vieram as normativas indicando que é preciso ter as bancas. Muitas universidades, e aqui eu trago minha pesquisa, por exemplo, do Norte, tiveram que fazer às pressas. E aí, né, a gente também viu isso num seminário sobre heteroidentificação, nós participamos de um GT,
por vezes, os convidados para organizar as bancas eram o professor negro, o único professor negro daquele departamento, né? Talvez um dos poucos da universidade, simplesmente porque era negro, né? Isso tem a ver com você. Então, a pessoa não era necessariamente especialista. E aí, ter que administrar um processo tão complexo, no fim das contas, a pessoa acaba mobilizando todo esse imaginário que ela já traz, né? Mais do que as normativas, por exemplo. E aí, só para completar uma coisa, o que eu percebi é que quanto mais distante dessas normativas, fica essa preocupação que o Rodrigo falou, de identificar não o público-alvo, mas de saber se a pessoa quis fraudar. E por isso que algumas colocam a entrevista. Eu quero conversar com o candidato para saber se de fato ele se acha negro. Uma das que eu pesquisei disse que nos anos anteriores perguntava ao candidato o que ele achava das cotas raciais. Ou seja, de alguma forma, se instaura como processo de definição do público-alvo o convencimento, né? Se o candidato tiver uma capacidade de convencimento, ele pode se tornar público-alvo. Isso daí. Gente, eu acho que quero abrir aqui para cada um de vocês fazer uma consideração final sobre o tema que a gente está debatendo, com base nos estudos de vocês, com base no que a gente também já debateu um pouco, que é como controlar a subjetividade, né, nesses procedimentos da heteroidentificação. Então, eu vou começar com você, Natália. Tá bem. Eu acho assim, eu queria destacar, né, que apesar da tese demonstrar que a identificação como pardo, ela é muito difusa, ela é ambígua, ela mobiliza sujeitos variados, assim, de que existe, assim, né, um consenso para a política pública de que pardas são as pessoas negras, né? Então, apesar da tese abrir esse campo de possibilidades de a gente refletir sobre esse lugar, é necessário marcar a importância da política de ação afirmativa, das bancas de autoidentificação e do reconhecimento da categoria parda como grupo de pessoas negras no Brasil, né? Eu queria marcar isso para que a gente também não olhe para esse debate de uma forma distorcida, como a gente muitas vezes vê, né? Assim, então, não é porque diferentes sujeitos se nomeiam pardos é que eles possam ser reconhecidos dessa forma. Então, acho que é um pouco isso. Isso aí, Tiago. Eu queria destacar, tendo em vista alguns movimentos de pessoas, principalmente, vamos dizer, negras de pele clara, que por vezes se posicionam de maneira crítica às comissões, ou pessoas que por vezes estão nesse lugar intermediário, né, ambíguo, e que é importante dizer, não é a maioria da população brasileira, né? Não existe limbo racial, uma sociedade racializada, todo mundo é sempre colocado numa caixinha ou em outra, mas para dizer que o papel das bancas é identificar o público-alvo, tendo em vista o racismo, é o racismo que está sendo reparado. Então, as bancas não estão dizendo se você é negro, se você deve continuar a ser, se é legítimo a sua experiência no seu religiosa, enfim, social, etc., né? A banca tem um compromisso com a política. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Rodrigo fazer a conclusão dele. É tão difícil assim fazer a heteroidentificação? O que está faltando, então, assim, para simplificar o processo, Rodrigo? Vou pedir o Tiago para pegar esse livro de cima, eu vou fazer aqui, pegar da nossa estante esse livro da professora Nilma Lino Gomes, uma grande inspiração para todos nós, e que ela vai dizer do movimento negro educador. E eu queria retomar essa ideia para dizer que as bancas de heteroidentificação, elas não são só elementos punitivos, elas são elementos de reeducação da sociedade brasileira sobre a sua diversidade racial e da sua forma, às vezes, equivocada de lidar com a diversidade racial, já que o racismo é a própria incapacidade de valorizar as diferentes marcas raciais das pessoas. Então, eu acho que algo que falta é que a gente volte para a nossa história e entenda como as políticas de ações afirmativas, as políticas de ações negativas, quero dizer, nos trouxeram até esse momento, e é como as políticas de ações afirmativas que têm possibilitado que uma parte muito grande da sociedade tenha acesso a direitos de cidadania, inclusive a entrada na universidade, vaga em concurso público, mas também a possibilidade de olhar para si e ter orgulho
do que vê do seu corpo, do seu cabelo. Então, eu acho que reconhecer a existência do racismo é a primeira lição do movimento negro, mas também pensar, se nós somos capazes de ler raça para barrar na porta do supermercado, qual que é a dificuldade de lermos raça para garantirmos direitos de cidadania? Gente, com essas considerações, a gente chega ao fim deste episódio, mas como eu sempre gosto de dizer, essa discussão não precisa acabar por aqui. E nem vai, porque você vai encontrar outras reflexões em outros episódios da série de podcasts A Raça que os Olhos Veem. E o livro, de mesmo nome, A Raça que os Olhos Veem, do Rodrigo Ednilson e do Tiago Eliodoro Nascimento, você pode comprar no site da editora UFMG, na Amazon ou presencialmente na Praça de Serviços, lá na UFMG. E aí, curtiu? Então compartilhe e venha fazer parte desse debate aqui com a gente. Obrigada pela sua companhia e até o próximo. Tchau, tchau.